quem quiser entender mais essas relações sobre a urticária no paciente, essa alergia, né, que muitas pessoas acabam tendo e acaba sendo bem irritante, né, bem incômodo a princípio para muitas pessoas. Mas antes de a gente começar a falar, às vezes tem pessoas aqui que talvez não te conheçam ainda, né? E tem pessoas do teu Instagram que talvez não me conheçam também. Mas vamos começar por ti. Conta um pouquinho aí quem é a Luz Cleia, aonde que trabalha, com o que trabalha, para o pessoal te conhecer um pouco. Então, vamos lá. Eu sou a Luz Cleia Sanders. Eu moro em Teoflotone, Minas Gerais. Estou ainda fisioterapeuta, trabalho com as técnicas integrativas. E é lindo, assim, pertenço à comunidade de origens. Sou filha de Joaquim Sanders e Carmelita. E eu sou realmente uma exploradora, uma buscadora, por isso que pertenço à comunidade de origens. Então, assim, dentro dessas técnicas integrativas é fantástico, porque realmente essa formação que você proporciona permite, né, todas as outras técnicas, todas as minhas outras formações se agreguem. Uhum. Então, na verdade, é um carro-chefe, isso aqui que nós vamos falar hoje, tudo que a gente estuda aqui é um carro-chefe dentro do consultório. Perfeito, perfeito. Me conta uma coisa, quando que tu entrou no curso Origens? Quando tu começou a buscar? E se tu começou a buscar, tu ficou um pé atrás, tu travou, ou tu mergulhou de cabeça? Como é que foi que você me conheceu? Primeiro, né, a primeira formação que eu tive dentro dessas técnicas integrativas foi a microfisioterapia, a terapia Bowen, né, que trabalha as fáscias musculares. E aí, né, com essa formação, eu vi a importância, né, eu fiquei sabendo da leitura biológica, né, da nova medicina germânica. E aí eu ouvi falar de um tal Ivan Bonaldo, né, que fazia um congresso internacional das leis biológicas. Aí aquele congresso de Foz do Iguaçu, Ivan, eu acho que ali foi um marco, que aí, né, uma colega nossa foi, e eu fiquei super curiosa, com muita vontade. E ali eu adquiri, né, o acesso ao congresso, e aí comecei a ser uma seguidora sua. Né? E cada vez mais, assim, olha, eu confesso, não é fácil, né? Porque na nossa formação acadêmica a gente não estuda nada sobre o que a gente estuda hoje. Então, você vai vendo que funciona. Mas, assim, eu fui sentindo que realmente precisava de muito estudo. Então, na verdade, antes de você, eu tive um contato com a formação da Marina Bernardes. Eu tive com o Rodrigo Mapeando Emoções. Uhum. Eu fiz a leitura biológica com o Cordel. Uhum. E estacionei permanentemente na Origens com Ivan Bonaldo. Então, sou apaixonada. Sou super curiosa, vejo que realmente tenho muito a aprender ainda, mas faz muito sentido. Fez uma diferença muito grande nos meus atendimentos, realmente com aprofundar na busca da origem emocional. Sabemos que é o carro-chefe, sabemos que realmente tudo parte de uma emoção, e quando eu consigo realmente fazer a leitura dessa história, né, que é só realmente essa formação que permite isso, a gente compreender por que fragiliza um órgão, não fragiliza outro, né? Então, à medida que realmente a gente vai estudando e vai conseguindo montar essa história e vai fazendo coerência realmente com, né, o pensamento ali do sintoma do paciente, é um divisor de águas. Realmente é algo que
é incansável, assim, e cada vez mais eu tenho me apaixonado mais, porque tem feito mais sentido para mim e, consequentemente, para os pacientes, e os resultados têm sido de forma muito interessante. E fiquei agora curioso uma coisa. É interessante fazer mais de uma formação, porque você falou que fez mais de um curso com base nas leis biológicas. Primeiro contexto, é interessante as pessoas fazerem mais de uma formação? Eu sou meio suspeito porque eu fiz 8, né? É interessante fazer mais de uma formação e cada um dos cursos é igual ao outro? Não, não tem como, não é igual. Realmente quem conduz o curso é diferente, né? Eu não vou citar aqui, mas em umas formações o entendimento era muito superficial, muito teórico, né? Então, superficial. Então, hoje, quando eu pego a apostila, eu ainda pego lá para ver, eu falo, gente, realmente não tem como você entender a história só com esse conteúdo. Outra formação, um outro fica um pouco solto. E uma outra formação fica uma coisa assim, meia... Gente, é possível? Como que ele faz isso? Porque o professor, ele mostra, assim, tem um grande conhecimento e mostra realmente um resultado, assim, com aquela leitura telepática. Uhum. E aí, você fala assim, como que ele conseguiu fazer isso? Mas só que não é ensinado. Não é ensinado. Entendi. Então, assim, e como o conteúdo é muito extenso, né, Ivan? É muito conteúdo. Então, é diferente. Eu não estou aqui para puxar a sardinha para o seu lado, mas a sua formação hoje, que assim, eu refaço, né? Porque a gente já tem a compra permanente do seu curso, e cada vez que a gente vai refazendo o seu curso que você proporciona na plataforma, como eu vou falar por mim, né? Eu vou tendo uma maturidade maior sobre a leitura, você vai enxergando os detalhes, sabe? Então, esse formato que você proporciona é muito bom. E além de um grande detalhe, você potencializa o profissional. Você dá a chance para que cada profissional seja ele, com que realmente tire a essência de cada um. Então, assim, é fantástico, porque eu, na verdade, na minha sessão, né, eu uso a busca da origem da emoção, a microfisioterapia, a psicogenealogia, às vezes eu uso o RPG, que eu tenho que mexer na estrutura, às vezes eu uso a terapia Bowen, porque eu tenho que usar as fáscias ali. É muito legal, porque às vezes tem um raciocínio ali que eu falo, gente, eu não estou entendendo. Aí no seu curso tem uma consteladora, tem uma psicóloga, tem, né, a radiestesia. Hoje mesmo eu atendi com a radiestesia. Então, isso, assim, acrescenta muito, né? E outra coisa, assim, que eu quero te falar de você, que eu quero muito te agradecer, porque você sabe muito bem, lá atrás, quando eu comecei, né, o medo de falar, né? E aí, às vezes eu fazia perguntinhas, assim, umas perguntas que, tipo assim, vamos supor, uma constelação. Aí eu perguntava, mas só tem ativado um foco do lado direito? Umas perguntas que não tem lógica quando a gente vai estudando. E você pacientemente sempre respondeu, sempre deu abertura para que nós questionássemos e que cada um realmente apresentasse a sua dúvida. E isso nos outros cursos é difícil da gente encontrar. Que bom. Eu falo que, às vezes, um curso de inglês online, você pode transmitir aquele conhecimento e sempre vai ser a mesma coisa. Sempre que tu vai construir aquela frase, tu vai usar aquelas palavras, tu vai usar daquela forma. Mas quando você vai atender um ser humano, cada ser humano é único. E aí, se você tem essa base de conhecimento, ok, mas se você quer fazer perguntas,
se você não tem aquela pessoa para te auxiliar naquelas dúvidas que você tem com pacientes mais diversos possíveis, às vezes tu pode mais bagunçar a vida dos pacientes do que organizar, né? Porque às vezes tu vai ficar numa metodologia lá de conhecimento, como a receitinha de bolo, e a receitinha de bolo não funciona com todo mundo. Então, quando a gente pode ter um grupo de partilha, de compartilhamento, de troca, e que possa ser mentorado ali naquele momento, é possível ter um andamento melhor. Senão, é suar a camisa e ir na prática, né? Errando para acertar, errando para acertar, errando para acertar, né? Então, como a Karina falou, essa mentoria faz parte, né, do curso para a gente trocar ideias e todo mundo compartilhar junto e crescer junto, né? E aí, vamos entrar no contexto da urticária, né? Então, por que nós vamos falar sobre a urticária hoje? Então, a urticária, para quem não sabe muito bem, ela tem por base alguns sintomas no paciente. Então, é uma alergia de pele, né? Então ela aparece na pele da pessoa. E essa alergia vai ter uma vermelhidão, uma coceira, né? Eu separei aqui, ó, coceira, vermelhidão, descamação, que vai estar presente nesse paciente, que pode estar presente em lugares determinados, pode ser, às vezes, generalizado por algumas regiões maiores do corpo do paciente. O que você vê principalmente sobre a urticária? Eu vou te trazer dois casos que eu achei muito interessante, porque a gente sabe que às vezes as pessoas têm uma urticária que passa rápido, né? Ou seja, que é menos de 6 semanas, ele usa ali uma medicação e pronto, ele não chega até a gente, né, Ivan? Então, assim, eu vou trazer dois Às vezes casos. alimentaram por medicamento, às vezes acontece um toque em alguma planta que gera, às vezes, aquele estímulo, né? Então é momentâneo em alguns casos. E é interessante que a escolha desse tema, eu me lembrei de eu na infância, que eu ia muito para uma praia no sul da Bahia, e era uma praia bem nativa e tinha muita urtiga. E aí a gente ia andando, né? A gente andando, tinha mato mesmo, assim, natural, e a gente ia andando, ia fugindo daquele... Era o cansanção, eu lembro, cansanção. E realmente, quando a gente passava por essa planta, gente, era um ardor mesmo, né? Aquela coisa assim, queimava. Então, eu lembrei muito disso. E esses dois casos que eu vou trazer para vocês, eu achei muito interessante, porque assim, são de mulheres, né, na faixa de 40, 50 anos, destras, as duas primeiras filhas, né, profissionais da área de saúde, uma é médica, a outra é psicóloga, e uma tem uma urticária há quase 20 anos, ativa, e uma outra tem há quase 5 anos, ativa. Ambas bem generalizada, tem uma que não tem no tronco, só tem nas extremidades. A outra tem no corpo todo. E ambas têm também angedema, né? De boca, e a outra tem nos olhos. E aí eu acho interessante, né? Então, assim, o quadro mesmo, né? De muita coceira, gente, eu acho que só quem tem que sabe, porque realmente não tem como não gerar uma irritabilidade, né? Então, a queixa é a mesma, muito irritada. E a que é médica, ela já usou todo tipo de tratamento que ela sabe que existe. Já foi, tudo quanto é tratamento, né, conservador, ela já submeteu e não acabou chegando, né, para a gente, né, Ivan? Porque falou assim, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar, porque eu já fiz tudo e não funcionou. E interessante que a outra profissional, ela está fazendo uso de medicação ainda, está usando. Então, é interessante, porque a gente sabe também que o nosso tratamento é complementar, né, Ivan? Então, potencializa. Então, eu também achei que o caso está interessante, porque ambas já realmente reduziu muito, muito. Então, tem uma que está tomando medicação, que reduziu, né, considerável. Ela falou que essa semana só apareceu uns pontinhos. E a outra está bem reduzida. Mas essa medicação elas já estavam tomando há um tempo. Ela está tomando acho que 2 meses. Né?
É uma medicação, nem vou falar o nome aqui. Sim, ela está fazendo uso ainda. Mas ela observou que depois da intervenção teve uma melhora, né? Ainda aparece, mas de forma bem reduzida. Porque é uma diferença, né, no contexto, assim, quando a gente percebe que o paciente está fazendo um tratamento, né, medicamentoso, e aquele sintoma está gradativamente reduzindo, ou após utilizar o medicamento, aquele sintoma melhorou, mas aquela pessoa que está tomando o medicamento e aquele sintoma está andando num certo caminho, ou reduzindo aos poucos, ou indo gradativamente, mas depois de fazer um atendimento, de repente, aquilo dá um baixa daquele sintoma, significa que não é um medicamento necessariamente, né? Se ela já vinha tomando e depois da sessão teve uma grande baixa, significa que tem alguma coisa naquele atendimento que fez alguma mudança naquele organismo. Sim, né? Eu acredito, né? Uhum. Inclusive fez muito sentido, né? Para mim teve muito sentido, né? Dentro do conflito que né? Que leva à urticária, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos contar um pouquinho sobre o caso, depois a gente fala sobre as possíveis nuances de outras possibilidades que podem ter relacionado, e daí a gente fala o segundo caso. Pode ser? Pode. A gente vai falar do conflito que gera ou não precisa? Pode falar. Né? Pode falar primeiro, então, sobre o caso e quais foram os conflitos que você encontrou conversando com ela, e aí a gente fala depois sobre as outras possibilidades de conflitos. Beleza. Então, uma dessas pacientes, ela chega, né? Vou colocar de 5 anos, que está com essa urticária. Essa urticária inicia quando ela tem que deixar a filha dela de acho quase 1 aninho de idade, meses, na verdade, uns 6 meses, com a sogra para ir trabalhar. E ela percebia isso? Ela conseguia relacionar que era sempre quando ela deixava? Não, quando ela chegou? Não. Ah. Não, aí foi. Ela deixou e começou a urticária. E aí que ela iniciou a busca de tratamento. Tem 5 anos isso. Né? Uhum. E aí, quando eu fui atender, que aí quando você pega, quando que começou a urticária? Começou, né, há quase 5 anos atrás. Mas o que aconteceu, né? O que aconteceu diferente lá 5 anos atrás? Tá, começou quando eu tive que deixar a minha filha com a minha sogra para eu ir trabalhar. E aí, ela começou a associar que todas as vezes, as recorrências, por último, da urticária acontecia quando ela fazia um certo movimento. Então, quando ela viajava com a família, ela adorava que ela viajava, a urticária aparecia. E começou a intrigá-la, porque às vezes, quando ela acordava e que ela tinha que ir trabalhar. Uhum. E aí, eu atendi ela 2 vezes. E chamou muita atenção que depois que ela foi no meu consultório, a urticária piorou depois. Ela teve depois, logo do dia seguinte, acho que no mesmo dia, não sei, que eu atendi também. E aí a gente contextualizando, então ela conseguiu identificar que ela só tinha urticária depois de um movimento que ela fazia. Depois que ela fazia um movimento um pouco diferente. Uhum. E aí, né, ela conseguiu entender que realmente tinha um contexto de contato, separação, né? E tinha um contexto também de medo. Tinha um contexto ali emocional, que acho que está relacionado a essa irritabilidade, esse medo, né, associado. Aí, ok, aí eu fui trabalhando e foi procurando o programante, né, Ivan? Não sei se você vai explicar aí o que é programante para a gente. Vamos lá pensar, então. Sempre a gente fala dentro do curso ali que para desencadear um sintoma, a gente tem que ter um desencadeador. Desencadeador é aquele último conflito que aflorou o sintoma aparecer. Só que, geralmente, esse último conflito que aflorou, desencadeou o sintoma para que ele aparecesse, não necessariamente é o primeiro da vida da pessoa. Então, geralmente, a pessoa tem um programante anterior,
É como se fosse um programa que foi instalado anteriormente para depois ser desencadeado. É como a gente fala do celular, né? A gente tem que instalar o programa do Instagram, tem que instalar o programa do Facebook, tem que instalar o programa do WhatsApp para depois ligar esse programa. Então, às vezes a gente pode instalar ali uns dias antes, um mês antes, um tempo antes e depois ligar. A gente pode já vir de fábrica aquele programa. E quando vem de fábrica é porque já tem um pré-programa instalado. Então, a gente tende a falar que a gente tem um pré-programante hereditário que já trouxe uma instalação de um programa para esse indivíduo e que, através do programante na vida dele, na gestação, nos primeiros anos de vida, em algum outro momento, ele já instalou aquele programa naquele celular, instalou aquele programa naquela pessoa. E aí, para desencadear, precisa de um desencadeador, que é um outro momento, um terceiro conflito. Então, a pessoa pode ter o programante na vida dela e o desencadeador, ou pode ter um pré-programante, um primeiro conflito hereditário, depois um programante e depois o desencadeador. Ficou claro, pessoal? Dá um feedback aí para a gente saber se vocês estão entendendo essas nuances. Conta aí para a gente. Então, vamos lá. Então, diante do que Ivan falou, eu vou colocar que quando ela deixa a filha lá, é o desencadeador. Uhum. Tem que ter tido um contato de separação naquele local, né, Ivan? Então, como ela tinha urticária muito nos braços, nas coxas. Ixi, e agora? Será que fui eu? Ah, foi. E eu, na emoção, apertei errado. Então, os locais com o deixar a filha, né? Com o que desencadeou. Mas só que tinham sintomas que confirmavam, por exemplo, os olhos que inchavam muito, né? A boca. Então a gente pensava assim, deixar aquela filha. Uhum. E nós, né, estudando como estudantes aí da Origens, a gente sabe que toda vez que tem um inchaço é porque tem uma fragilidade aí dos coletores renais, né, Ivan? Então tem um sentimento aí de solidão, né? Envolvido. E ela conta isso. Ela fala assim que ela sentia abandono. O sentimento dela é como se ela estivesse abandonando aquela filha ali, né? Ela trazia esse sentimento de abandono que correspondia. Então, deixa eu recapitular, porque para algumas pessoas parece que o teu som ele cortou, tá? Então, o que a Lucleia falou? Que perante aos conflitos da urticária, nós temos um conflito de contato-separação. Por que isso? Porque se é um conflito na epiderme, na camada superficial da pele, que gera essa descamação, que gera essa coceira, que gera essa vermelhidão, essa camada superficial ela tem a função de sentir o contato. Então, a principal função da epiderme é sentir o contato ou não querer sentir aquele contato. Então, se eu quero sentir o contato de alguém, a epiderme ela tem neurotransmissores, tem informações sensoriais que facilitam com que eu sinta esse contato de uma outra pessoa. Tanto é que, se nós pensarmos dessa forma, se a função da epiderme é essa, o conflito de epiderme vai estar relacionado a essa função que não é realizada de forma adequada. Ou é incômoda essa função. E como seria essa função incômoda? É um contato que eu não quero, então, se eu não quero aquele contato, eu gero uma disfunção na epiderme, ou se eu quero o contato, mas eu não posso ter aquele contato, gera uma fragilidade na epiderme. E aí a Lucleia falou desse contexto de que ela tinha a filha nos braços, mas ela tinha que entregar a filha. Então era uma separação. Então é nos braços. Então a Lucleia falou, é importante a gente pensar aonde que está o conflito. O conflito está vinculado a uma sensação, uma alteração nos braços. Então os braços servem para quê? Para eu segurar, para eu proteger. Mas quando eu não posso, porque eu tenho que deixar com alguém, que foi o caso dela, tem que deixar a filha com alguém,
A fragilidade vem aonde eu queria estar tocando ou onde que eu perdi o contato na hora de entregar para outra pessoa. E aí gera a fragilidade no local onde é que eu senti a frustração. Além disso, a Luz Cléia falou que ela tem alterações de edemas que às vezes aparecem nos olhos. E o edema, ele está relacionado a um conflito de túbulos coletores renais. Então, esses túbulos coletores renais é o que geram retenção de líquido. Mas não necessariamente a retenção é por todo o corpo. Às vezes a retenção pode ser no local onde eu percebi aquele conflito. Então, eu percebi a sensação de abandono no olho. Então, eu me separei visualmente da minha filha e senti que eu estava abandonando ela, ou senti eu abandonada sem ela. E aí gerou o edema nos olhos. Então, cada vez que ela tende a se separar, tende a restaurar essa alteração. É mais ou menos isso, né, Luz Cléia? Sim, isso aí. Só que ela tinha também, ela tinha a urticária nas coxas e no final do bumbum, início da coxa posterior, que não correspondia muito com esse movimento da filha. E ela não tinha no tronco. Então, isso me deixou bem, né, curiosa. Então, eu falei, tem história aí que eu não consegui acessar ainda para ajudar. Então, investigando mais, aí eu fui ver um programante quando ela tinha 4 para 5 anos de idade. E aí, quando, né, você vai, né, que você nos ensina muito bem isso de tentar, fazer com que o paciente relembre esse momento, né? Tentar captar uma história ali. Qual é a história que ela poderia ter vivido nessa idade com esse contexto de contato, separação? E aí, né, depois de muito diálogo, ela conseguiu relembrar que é porque antes o pai dela, ela lembrou de uma cena que o pai carregava ela nos ombros. E aí e foi uma experiência muito linda, porque ali, quando ela relembrou daquela cena que o pai a carregava assim, a sensação de felicidade, a sensação de prazer, sabe? Aquela sensação maravilhosa que deu a ela da saudade do pai que não está mais aqui. Uhum. Só que a separação nessa idade foi porque uma irmã ela tinha uma irmã mais nova que ela. E aí o pai deixou de carregá-la para carregar a outra irmã com essa idade. Então, ali ela relembrou que depois dessa idade, ela não foi mais carregada pelo pai nessa posição. Então, você vê que bate certinho com o local Sim. da urticária, né? E ela tinha ainda, como ela era a primeira filha, ela tinha que ficar calada. Ela tinha que ter choro. Ela lembra até de uma outra cena que ela foi tomar injeção com a mãe. Foi tomar a vacina, ela, essa irmã, a mãe. E aí, na volta, ela teve que vir andando, morrendo de dor, sentir, e a mãe com esta irmã Sim. no colo. E aí ela relembrou o quanto que ela chorava, mas era um choro fechado. Era um choro que não podia, que a mãe, você já é grande, você tem que aguentar. Assim, aí ela querendo colo e não podia ter esse colo. E a gente pensa, né, que o trauma ali para gerar um conflito, ele tem que ser um trauma, né? Uma situação dramática e intensa, né? Mas eu tendo a falar que existe o trauma e existe o conflito. Às vezes esse pequeno conflito que só aquela pessoa sentiu são as necessidades daquela pessoa, principalmente quando criança, né? Aquela necessidade que não é atendida, ou que eu não posso reclamar, que eu não posso expressar, às vezes fica preso ali dentro dela. Porque eu tenho que ser forte, eu tenho que ajudar minha mãe e meu pai, eu não posso deixar eles tristes. E aí, às vezes, ela fica gravando e vai vivendo conflitinhos em cima de conflitinhos e o barrilzinho vai enchendo, né? Vai enchendo de uma situação que está naquela base inicial, né? Desse primeiros conflitos lá atrás. E aí, como foi para ela revivenciar essas situações? Faz sentido para ela? Fez muito sentido.
Fez muito sentido. Mas só que, no entanto, quando eu pensava assim nessa irritabilidade, porque ela falava assim, gente, mas e aí eu tenho que tomar um anti-histamínico, porque aí quando eu fui investigar essa questão, que raiva que estava aí por trás, o que estava por trás para fazer com que, né, que a gente já sabe que pega um pouco da derme aí, ela conta que quando o sofrimento de deixar essa filha, ela tem muito medo de acontecer uma coisa com essa filha. E ela conta que a mãe também tinha muito medo de acontecer algo, porque já trazia aí né, uma história aí de medo, de desproteção, dos homens estarem afastando e causando isso. E recentemente, não sei, eu acho que nesses últimos 5 anos, ela tem um ex-cunhado dela que está preso. E ele, né, né, abusava um pouco dessa irmã dela. E aí, por causa disso, eles se separaram e ele foi preso. E ela sente, e ela ajudou muito nesse processo do despertar da irmã. Então, ela vive um medo dele sair e fazer algo forte com o marido e com a filha dela. Nossa. Então, ela vive essa realidade. Aí, né, Ivan não deixa a gente quieto, né? Ivan faz a gente cutucar. Então, a gente pega e pensa assim, por que está revivendo? Por que está vivendo isso, né? Por que nesse sistema atraiu uma pessoa assim, né? Aí, quando foi investigar, Ivan, tem uma história do bisavô dela que assassinou um homem e eles tiveram ela não sabe a história exata se a avó ficou para trás ou se ele levou a família toda, mas ele saiu fugido. E aí teve uma grande ruptura aí. Teve uma grande ruptura, porque aí depois a avó foi criada por outra pessoa. Então, fez muito sentido para ela, sabe, essa história. Porque tem aquele padrão, né? Qual é o sentido principal ali, né? O homem não está presente e, ao mesmo tempo que o homem não presente, eu tenho que deixar a filha com outra pessoa. E não era o que eu queria, né? E a maioria das vezes, o padrão ele vem desse transgeracional. Porque nós falamos que é um conflitozinho ali que ela viveu na infância. Mas esse conflitozinho, ele vem de um trauma real. E o trauma real, muitas vezes, vem do transgeracional, dessa herança familiar. Então, nessa herança familiar, tem um padrão de raiva com um contexto de separação. Então, é uma irritabilidade com contexto de separação. E aí, às vezes, essa mulher poderia se culpar por ter que deixar a filha, porque ela talvez não poderia dar sustento, né? Não poderia dar o suporte que ela idealizava ali para a filha. E aí, replica esse padrão, né? Cada vez que eu vivo uma situação parecida, que eu tenho que deixar a filha, tal qual, talvez lá atrás, ancestral, ele reativa esse padrão. E a semelhança é muito grande, né? O replicar da história, né? Faz sentido para vocês que estão assistindo aí, dá um feedback. Mas esse replicar é muito interessante porque é muito preciso e é muito frequente na história, na clínica, né? Quando a gente vai atender. E olha que interessante. Ela é a primeira filha. O pai queria muito que a mãe dela engravidasse. A mãe engravida dela e o pai afasta. O pai pode morrer. Afasta. E aí, quando ela vai para nascer, esse pai leva a mãe ao hospital, mas chega lá, ele afasta e deixa a mãe no hospital. A mãe, quando vai fazer lá a documentação para ser internada, o plano de saúde que ela tinha, aquele hospital não aceitava. Ela sai, volta para casa sozinha, pega a irmã e vai para um outro hospital sem o marido. O marido chega depois. Então, é muito lindo assim que a gente vê, né?
as atitudes inconscientes de proteção, né, Ivan? Sim. Que acaba gerando sentimentos de... E é como às vezes a gente atrai situações parecidas, né? Então, é atrair essa sensação de estar desamparado, estar desprotegido, com a sensação de ter que deixar, o medo de ter que deixar o meu com outra pessoa. Né? Então, é esse alerta, né? Não sei se aqui quem já tem filhos, né? Às vezes pode ter revivido essa sensação de, às vezes, nasceu o filho e o médico levar para uma outra sala. Então, é essa sensação de que tiram de mim e levam, né? Tiram de mim e deixam. E eu não posso fazer nada porque eu tenho que deixar. E lá atrás, aquela mulher não podia fazer nada para segurar a filha, tinha que deixar, né? Que incrível, né? E algumas pessoas perguntando assim, esse padrão pode ser um padrão sempre quando a gente vai olhar, pele é um contato, separação. Alguns autores chegam a falar que a urticária em si, ela pode ter um padrão de derme e epiderme junto, como a Lucleia colocou. Né, que às vezes pode ter uma associação entre os dois tecidos fragilizando ao mesmo tempo devido à intensidade que é o conflito, né, e devido a essa sensação de associação entre um contato indesejado junto com um atentado à integridade, eu me senti atacado naquele lugar, mas a gente tem que olhar essas nuances, contato indesejado ou uma sensação de separação. Se é na sola dos pés, vamos olhar um contato com onde eu piso. Então, às vezes eu não quero estar em contato com esse lugar onde é que eu piso, né? Eu não queria ficar nesse lugar, não quero ficar nesse trabalho, não quero ficar nessa cidade, não quero ficar nessa casa, né? Ou eu me separei daquele lugar, ou fui forçada a me separar daquele lugar. Né? Então, pode ter uma nuance nesse sentido. Essa outra pergunta. Essa urticária pode ser por querer clientes, a loja vazia e com dívidas? Querer aproximar pessoas pode ser a causa? Não sinto que seja isso. Até a Lucleia com sua cabeça. Não parece esse padrão. Não parece esse contexto. Teria que saber que lugar que é a urticária. Né? A gente sempre vai perguntar para os pacientes aonde é a urticária, desde quando a urticária está presente, para daí associar aquele momento de vida o que estava acontecendo. Né? Pode ser uma sensação, sim, de que se a loja está com dívidas, né, eu posso ter uma sensação de que, e agora o que eu faço? Né? E agora que direção que eu tomo? Mas a direção não tem a ver com pele, epiderme. Né? Então, eu posso ter um medo de separar da empresa? Não sinto que seja nesse contexto de pele. Né? A pele é contato, né? Contato com os clientes que não vê. Não, porque você não vai ficar abraçando os clientes. Não sinto que é epiderme. Contato, né? É contato. Contato é contato. Então, é o contato físico mesmo, né? É um contato que eu tenho e não quero ter, ou contato que eu me afastei. Então, eu pensaria em outras possibilidades aí para essa relação. Não, a urticária é uma descamação, ela tem uma descamação, uma vermelhidão ali na epiderme, e ela pode ter, então, essa coceira, não bolinhas. Daí essas bolhas de água já seriam uma outra representação. Tá? Vamos lá. Então, a base, quando a gente vai falar, é esse conflito de contato e separação, certo? Agora, a gente sempre vai olhar o local. Qual é o local que aquela pessoa está vivendo aquela urticária? Geralmente, a urticária, por que a gente fala que tem um princípio de irritabilidade? Porque geralmente a pessoa, ela faz esse movimento, né? Ai, que chato essa coceira. E esse contexto é como se a emoção tivesse junta a essa sensação da pele. E quando eu arranho, é como se eu passo as garras com raiva, né? Como se eu quisesse arrancar aquele negócio que está ali. Aquele contato que está ali. Exatamente. É como se eu quisesse arrancar a pele que me lembra aquele contato. Tá? Então eu quero tirar aquele espaço que foi tocado. Porque se eu tirasse aquilo, é como se eu não sentiria mais aquela falta daquele contato
ou tiraria aquele contato que foi indigesto, indesejado, incômodo em algum momento. Então, nós poderíamos pensar, geralmente, em conflitos de um toque em um determinado lugar, que eu quero arrancar aquela pele que foi tocada por aquela pessoa, ou eu quero tirar a culpa, porque às vezes a pessoa se autoculpa, autocritica, então ela tem uma raiva dela mesma por ter deixado alguém, por ter se separado de alguém em determinado momento. Sim. Né? O segundo caso, ele é bem característico disso mesmo. Ela fala da raiva. Ela fala assim, eu tenho raiva. Por quê? Com todo respeito aqui, né? Ela tá aí, mas assim, ela namorou uma pessoa por 6 anos, e aí finalizou esse relacionamento para ter um outro, para relacionar com um outro rapaz. Uhum. E aí ela não foi feliz nessa escolha. Sim. Né? E aí, quando ela consegue finalizar essa relação com esse segundo, ela não conseguiu voltar para a primeira relação. E aí ela não relacionou com mais ninguém. Então, o local da urticária realmente representa o local do contato físico com essa pessoa. Uhum. Mas ela expressa raiva. Meu sentimento é raiva, é injustiça. Não é justo isso. É muito claro isso para ela, sabe? É clássico mesmo, da forma que você descreveu. E como ela está ainda na raiva, ela está vibrando ainda, ela está presa ainda no conflito. Então, diferente dessa outra paciente, ela ainda está presa no conflito. Então, é um caso que, por mais que contextualiza, por mais que faça sentido, ela não dá conta ainda de ressignificar essa história. Entendeu, João? Sim. Está mais delicada a situação. Uhum. Porque o primeiro caso que eu trouxe, e é muito lindo, porque uma das fases do tratamento, né, Ivan, é a ressignificação, não é isso? A gente entende a história, né? Ressignifica essa história, mas no final você tem que fazer, é importante fazer um ato simbólico. E ela ficou encantada. Eu vou para te descrever que ela voltou àquela sensação de felicidade que ela relatou lá, né, nos ombros do pai, quando ela passou a meditar. Ela assistiu a sua live que eu passei para ela, e aí aquela live ela despertou ainda mais, fez mais uns insights relacionados à vivência que ela teve, e aí ela passou a ter a atitude de meditar sobre aquele sentimento que ela estava trazendo. E quando ela se permitiu movimentar por ela e não pela história que ela estava trazendo, ela praticamente não teve urticária. A urticária finalizou. E ela não. E foi muito lindo que agora que eu tive um insight aqui de representação das histórias que a gente inconscientemente faz o tempo inteiro, ela recentemente ela estava pensando de fugir dessa cidade para a gente nem tinha linkado essa história. Eu que linkei aqui agora. Ela estava querendo sair da cidade onde ela mora para fugir desse ex-cunhado, com medo dele sair da cadeia e fazer algo com essa família dela. E o que o bisavô dela fez? Fugiu, né? Depois de matar uma pessoa. Sim. E aí ela desistiu ela nem tinha feito esse link, agora que eu estou linkando, ela desistiu de fazer esse movimento, porque ela viu que não ia adiantar, né? Mas agora ela tá bem bacana, tá fazendo um movimento muito lindo. A urticária praticamente já é mínima da mínima em relação ao que ela tinha. E tá funcionando. Perfeito, perfeito. Perguntaram aqui, dermatite atópica é o mesmo? É parecido o conflito, só que é contato-separação, não tem esse contexto de
de raiva ali, né, de irritabilidade junto. E o conflito de fígado pode estar afetado junto? Pode, porque o conflito em ectoderme ele pode estar relacionado a esse processo, né, de fígado em ectoderme, né, os ductos biliares, eles têm a ver com raiva, injustiça, então pode ter um conflito associado, ou curvatura menor do estômago, né, pode ter essa relação. Esse contato pode ser de querer estar longe? Sim, eu não quero ter o contato, eu quero sair de um casamento, eu quero sair desse contato com os filhos, que eu não quero estar perto, eu quero sair de perto dos pais porque me sufocam. É a sensação, às vezes, de querer me afastar, né? Querer sair de um contato que foi incômodo, querer sair de um contato profissional que é incômodo em algum determinado momento, então pode ter essas nuances, sim, né? E se é uma criança, a gente tem que olhar para o que a criança vive, mas também o que os pais estão vivendo nesse sistema familiar. Que às vezes o conflito da criança, que ela tem, às vezes, uma urticária, mas talvez não seja necessariamente dela. Pode ser um padrão ali da vivência dos pais, que os pais não resolveram muito bem a situação que eles estão vivendo, com relação a, às vezes, ter que me ajoelhar frente a uma situação, que eu tenho que, às vezes, me submeter a algo que não era do jeito que eu gostaria, ou aquela criança poderia ter essa nuance, por exemplo, sabe, perguntaram joelho, nuca e cotovelo, tá? Eu me veio muito na cabeça aquela sensação assim, segura a criança pelo bumbum aqui, né? Só que encosta o joelho aqui, daí a criança abraça a mãe, ou o pai, então fica com os cotovelos encostando no pescoço da mãe, e a mãe colocando a mão na cabeça, na nuca, para não ouvir uma briga, não ouvir uma discussão, não ouvir uma situação, querer proteger de um perigo que está acontecendo. Então, aquele lugar, aqueles contatos que a criança recebe naquele momento, às vezes podem ter uma referência, né, de alteração, ou quando seguram a criança, o dentista, por exemplo, né, tem que conter naqueles lugares para não se mover. Então tem que segurar nos cotovelos, segurar nos joelhos, segurar com a cabeça assim para não se mover, para que o dentista, o médico possa avaliar, possa ser feito algum procedimento, né? É um contato indesejado. Esse contato indesejado, ele representa a alteração e acaba desencadeando o sintoma por consequência. Tem uma pessoa que, ao ficar muito tempo com o braço dobrado ou qualquer outra coisa que pressione a pele por muito tempo, no local fica um vergão, né? Sim, é uma outro tipo de patologia, né? Então, esse é uma outra representação. Então, às vezes me fugiu o nome, me ajuda, Lucélia. Lá na apostila do curso Origens tem esse nome, que a pessoa pode escrever na pele. Tem a ver com Não. É um outro nome. Mas a pessoa pode escrever na pele, porque aonde passa a mão é uma representação que ela fica mais um vergãozinho naquela região. É um conflito parecido. É um conflito parecido com o epiderme, nesse sentido de contato, que é um contato indesejado, que faz com que cada vez com que tem o contato, aquele lugar de contato ele dá uma vermelhidão ali. Mas eu vou buscar, daí eu falo depois o nome que está na apostila do curso Origens. Que mais? Tu falou um pouquinho do outro contexto, né, da outra paciente. Tem mais para relatar da outra paciente? A outra paciente, eu acho que me chamou muita atenção essa questão realmente desse tempo que ela está com urticária, que foi o que eu falei, que realmente tem um contato, separação aí, mas ela está presa nesse conflito ainda. Me fugiu, e é muito interessante, ela ainda ela está presa na questão da urticária autoimune, né? Que é autoimune, porque realmente é uma liberação maior de histamina, e então está presa nessa questão. Eu não estou
Acho que é isso Porque, mesmo. na verdade, quando a gente tem uma visão sobre o processo, só respondendo a dermografia, né? A Maísa, a Andréa, vamos responder aí que é dermografia. Então, dermografia é quando vai lá, risca a pele ali, aparece aquele vergão ali naquela região. Quando a gente tem uma crença instalada dentro de nós sobre uma visão, sobre uma causa de um problema, e a gente fica preso àquela visão acaba se tornando a única verdade do processo. Por isso que dentro do curso ali a gente fala que a gente tem que desconstruir para construir. O que significa isso? A gente tem que tirar o tampão para abrir as infinitas possibilidades que podem ter por detrás do sintoma. Por isso que eu não trago a visão de um autor só sobre a origem emocional dos sintomas, mas de vários autores para a gente abrir a mente para outras possibilidades. Porque se a gente vê só uma verdade na nossa cabeça, eu vou correr atrás daquela única verdade e às vezes pode ter outras verdades para o sintoma. Então a gente abre um pouco mais as possibilidades para ver diferentes possibilidades para poder ajudar aquele paciente que é diferente de outro paciente, que é diferente do outro paciente que vai chegar no consultório, né? E se a gente coloca todos os pacientes no mesmo padrão, aí vai errar, porque vai talvez faltar alguns detalhes, né? E aí abrir essa mente facilita. Só que se eu entendo como uma verdade absoluta, como se o paciente só tem a dor porque ele viveu um trauma físico. Então eu não vou mudar, eu não vou olhar outras possibilidades para o processo. Tá? Eu vou olhar aquela possibilidade única e eu vou deixar de olhar a possibilidade emocional. Ou se é autoimune, ou é hereditário, ou é genético, não tem solução, é genético. Não tem como tratar. E daí eu fico naquela visão, eu já acredito que aquilo não tem tratamento, e aí não vou ter respostas. Sim. E isso é muito interessante, porque assim, a gente só consegue ir até onde o paciente quer ir, né? Sim. E nesse segundo caso mesmo, ela chega por causa da urticária, a queixa é a urticária. No entanto, há um grande conflito de desvalorização. Ela está aposentada, então ela está sem projetos, é uma pessoa linda, mas ela não quer se ver como linda, não quer aparecer. Ela é a primeira filha e está tendo que cuidar da mãe, tem que cuidar do pai que está no abrigo, então está fora do lugar, está se sentindo presa. Então tem um tanto, como diz, é uma conjunção aí de conflitos, né, Ivan? Sim. De histórias que estão envolvidas que impossibilita, às vezes, esse resultado realmente. Você veio para né, tratar essa urticária, mas há um conflito de separação aí de uma forma mais ampla, né? E é importante entender que a gente não vai resolver o problema de todo mundo. A gente vai auxiliar dentro do que a gente tem de ferramentas, caso a pessoa queira, caso a pessoa não queira, ou caso até onde ela queira, ou permita que a gente possa olhar. Então, a gente costuma falar dentro do... muitas pessoas costumam falar, resolva o sintoma do teu paciente em uma sessão. Mas cada caso é um caso. Não é uma verdade absoluta que a gente vai resolver de todas as pessoas. Você pode resolver. Como a Luz Cléia mostrou, o caso dela, como as outras alunas do curso Origens que falaram nas lives anteriores, mostraram resultados com uma sessão, quando tem vários outros depoimentos que é possível resolver com 1, 2, 3 sessões os pacientes e terem melhoras daqueles sintomas. Mas tem que estar congruente o processo. Por isso que a gente fala muito no processo de explicação, ensinamento para o paciente. Porque o paciente ele não vem com um ensinamento, talvez, sobre como funciona a origem emocional do sintoma. Ele não vem com o ensinamento de como o corpo dele funciona emocionalmente. A gente tem que fazer uma educação. E essa educação, algumas pessoas aceitam bem, outras pessoas não tão bem. Eu costumo falar para todos os pacientes que chegam, né, que eu gosto de explicar como é que funciona, por mais que a pessoa já saiba como funciona na técnica, na abordagem, eu já trabalhei, eu já fiz atendimentos com parte emocional, mas eu gosto de explicar porque talvez
o que a outra pessoa explicou não necessariamente é o mesmo da forma que eu explico. Talvez está faltando algum entendimento, que talvez é aquele entendimento que vai virar a chave para o resultado acontecer. E se a pessoa às vezes não tem aquele entendimento, talvez ela pode ficar ainda um pé atrás. Ainda ela pode ficar com uma resistência a fazer o processo do atendimento, a deixar fluir o atendimento, a talvez reviver aquela memória do que aconteceu. Então, ela não vai entender que é importante voltar a ter contato com aquele sentimento, que é importante poder expressar a necessidade que tinha naquele momento. Não é o adulto hoje, é o que aquela criança sentiu, o que aquele adolescente sentiu. Porque às vezes a pessoa fica assim no racional, né? Não, foi besteira aquele namoradinho que eu tinha lá de 17, quando eu tinha 17 anos de idade, amor cego, né? Mas será que aquela menina, aquele menino de 17 anos não sentiu algo? Será que não sofreu? Será que aquele menininho de 5 anos de idade que foi deixado pela mãe, ou aquele 2 anos de idade que a mãe deixou, será que o pai, de 5 anos que o pai deixou, parou de carregar no colo porque agora começou a carregar só a outra irmã, será que não sentia nada? Não, hoje mesmo eu recebi uma senhora de 80 anos. Aí quando eu fui falar, ela falou assim, não, mas minha infância foi maravilhosa, foi tudo perfeita. Ela falou assim, eu morava na fazenda, era maravilhoso lá, e com 9 anos meu pai me colocou no internato, numa escola de internato. Maravilhoso. Aí eu falei assim, o que você acha que a sua criança de 9 anos sentiu quando ela sai de uma fazenda e vai para dentro de um internato de freiras? Aí que ela refletiu, né? E ela conectou com aquela criança dela. Sim. E ela falou assim, realmente. E tinha relação com o sintoma que ela estava apresentando aqui. Então, é muito interessante tomar consciência da nossa história, né, Ivan? Tomar consciência do que acontece com a gente. Acontece muito isso, e às vezes você faz uma sessão e o paciente não vê a melhora. Quando ele volta para você, você vê a melhora. Mas ele não quer, não é? Você já viu esses casos assim? Até porque, às vezes, a pessoa, quando a pessoa tem o sintoma, ela lembra dele. Agora, quando o sintoma sai, ela nem lembra que tinha aquele sintoma. Então, às vezes, ela lembra de outros, né? Eu ainda tenho aquela dor no estômago. Sim, mas a tua queixa principal era a dor de cabeça. Tu tem ainda? Eu tinha dor de cabeça? Fica naquele processo. Voltando aqui na urticária, eu gostaria de deixar aqui, assim, porque como essas urticárias, nesse caso, assim, é crônica, né? É algo que realmente vem há muito tempo, realmente precisa de uma delicadeza, de uma persistência, né, Ivan? De um desapego, porque a gente só, né, a gente conduz uma história, uma possível história, mas a gente precisa de ter uma persistência e realmente aprender como fazer sentido para esse paciente essa história, porque realmente a ressignificação só acontece quando faz sentido para ele, né? Uhum. Com certeza. Então, eu acho isso assim, isso para mim, cada vez eu tenho aprendido mais, né, a ter essa paciência, e aí vem a importância do estudar, né, de ter mais conhecimento para realmente fazer coerência e a gente entender, igual, né, nossos colegas falou aí, entender que realmente a raiva ali tem um comprometimento da curvatura menor do estômago, né, dos ductos biliares, pancreáticos. Sempre há uma conjunção, mas fazer essa analogia entendendo, né, Ivan? O porquê disso. Por que disso? E para que isso, né? Uhum. E aí vem uma pergunta que fizeram ali, disse, o lúpus tem a ver com essa sensação de contato? Não necessariamente, porque o lúpus tem como eu falo, um calhamaço de sintomas, né? Então, vários sintomas ao mesmo tempo e cada pessoa é única. Então, tem uma pessoa que tem lúpus que tem determinados tipos de sintomas, outra que tem lúpus que tem outros determinados tipos de sintomas, outra que tem outros diferentes, talvez das duas anteriores que tiveram. Tá? Então, cada caso é um caso, cada paciente é único. Não tem como dizer
Porque não necessariamente, porque tem, às vezes, o acometimento articular, tem um acometimento, às vezes, de outros órgãos e tecidos. Cada caso é um caso. A gente vai olhar para o paciente, geralmente na consulta, fazendo a lupa branca que a gente fala, que é avaliar os sintomas que a pessoa tem. Então, a gente precisa avaliar os sintomas, desde quando tem esses sintomas, características de históricos da vida dela, para entender as possibilidades. Depois a gente vai traduzir baseado na origem emocional dos sintomas. Então, conforme o paciente fala ali, a gente vai conectando as possibilidades vinculadas às emoções que estão por detrás daquele sintoma específico, que é a dor no ombro direito não tem nada a ver com a dor no ombro esquerdo, não tem nada a ver com a dor no estômago, às vezes não tem nada a ver com a emoção do quadril. Então, cada local tem uma emoção específica. E a gente traduz isso numa história, tá? Para que daí faça sentido para aquele paciente e que traduza a relação do que ele viveu em algum determinado momento. Então, sim, eu tive pacientes com lúpus que sumiu o sintoma, não tinha mais sintoma algum. Depois de uma, às vezes outra paciente depois de 2 sessões, mas entendendo a causa daquele processo. E aí, pode ter pele junto nesse processo? Pode ter uma pele fragilizada. A maioria vai ter um tecido um pouco mais profundo na fragilização. Vai ter um tecido conjuntivo fragilizado ali ao mesmo tempo. Então, vai ser uma outra nuance ali daquele processo. Pode ter epiderme junto? Pode, porque pode ter várias possibilidades, né? Por isso que a gente não fecha, né? A gente não pode fechar o olho e falar que é isso, porque não dá para parar por aí. A gente tem infinitas possibilidades. Muito obrigado, Lucélia, pela sua disponibilidade, compartilhar os teus casos, as tuas vivências, as tuas experiências aí com os seus pacientes. Tá? Foi rico esse encontro. Espero que para cada um aí também tenha sido, para colocar ali a cachola para pensar, colocar pontos de interrogação na cabeça, conseguir ter entendimento para os pacientes também, e que possam cada um aí compartilhar com esses conhecimentos, compartilhar com seus pacientes, poder ajudar esses pacientes a saírem dos seus sintomas, saindo das suas fragilidades, ter uma vida mais leve, harmoniosa e feliz, como a gente sempre fala dentro do curso Origens. Lucélia, conta aí pro pessoal onde o pessoal pode te conhecer, te buscar atendimento, se é presencial, se é online, em onde pode te buscar aí no Instagram. Essa formação do Ivan é tão bom que eu, como fisioterapeuta, eu posso atender online. Olha que lindo, gente. Então, vocês podem me encontrar no luzcleia.sanders no Instagram. Lá tem meu WhatsApp. Se precisarem de mim, estou à disposição e ficarei muito feliz de poder contribuir com a saúde, né? Com o despertar da consciência, né? Sua ou de um próximo seu. Obrigada, Ivan. Gratidão. Perfeito. Muito obrigado, Lucélia. Esse foi a 5ª live do mini curso Terapeuta da Origem. Amanhã, 7 horas da manhã, tem a 6ª live. Então, aguardo vocês aí acordar cedinho aí para assistir a live, para a gente trocar mais e mais conteúdos e experiências. Um grande abraço, um beijão, Lucélia. Até a próxima. Tchau. Tchau.